A presente sessão extraordinária. Não há ata nem expediente a ser lidos. Nós estamos indo direto ao processo de votação. O item 1, em segunda discussão e votação nominal. Solicito uma outra sessão para a gente poder registrar a presença em primeiro lugar. Consulto o primeiro secretário a respeito do quórum da sessão extraordinária. Ilustre deputado Pedro Kemp, registrando a presença por obséquio. Ilustre deputado João Henrique, registrar a presença. Deputado Coronel Davi. O presidente também. Consulto o primeiro secretário sobre o quórum. Senhor presidente, com 21 senhores deputados no plenário, há quórum para deliberação. O item 1, em segunda discussão e votação nominal. Projeto de Lei 092/2019, de autoria do Poder Executivo. Institui o Programa de Atualização do Cadastro da Agropecuária do Estoque de Animais Bovinos e Bubalinos, PROACAP, nos termos que especifica. Parecer favorável da Comissão de Agricultura, Pecuária, Política Rural, Agrária e Pesqueira. O relator, ilustre deputado Márcio Fernandes. Em segunda discussão, encerrada a discussão em votação, solicito aos senhores deputados que, após o sinal sonoro, procedam à votação. Depois. Né? Depois, já está aí. Desespera. Registro a presença nesse plenário do ex-presidente dessa casa, ex-deputado Júnior Mock. Consulta o senhor segundo secretário sobre o resultado da votação. Senhor presidente, são 21 votos favoráveis e um voto contrário. Aprovado ao expediente. O item 2, em segunda discussão e votação nominal. Projeto de Lei 090/2019, de autoria da mesa diretora. Dispõe sobre a reposição salarial de vencimento dos servidores do Poder Legislativo e da outras providências. Parecer oral. Comissão de Serviços Públicos, Obras, Transporte e Infraestrutura. O ilustre relator, deputado João Henrique. E também na Comissão de Finanças e Orçamento, ilustre deputado. Senhor presidente, tendo sido designado pelo ilustre presidente Marçal Filho, que muito me honra com a primeira relatoria oral que faço aqui nesse plenário, não encontramos aqui pela Comissão de Serviços e Obras Públicas algum tipo de impedimento e consistência técnica no mérito. Então, estou encaminhando o voto favorável e indago aqui aos demais componentes da comissão, os parlamentares,
deputado Neno Razuc, deputado Jamilson Nami, deputado Marçal Filho e deputado Pedro Kemp como suplente Eduardo para encaminhar a voto. Como voto? Jamilson. Quem mais? Pedro Kemp. Marçal Filho. Tem a segunda comissão, que Vossa Excelência também é o relator, que é a Finanças e Orçamento, nobre deputado. Aqui também, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, estou avocando a relatoria desse projeto e também encaminhando voto favorável, indagando aos demais componentes, deputado Lucas de Lima, deputado Márcio Fernandes, Felipe Orro, como voto. Os demais... De acordo? De acordo? Sem mais, senhor presidente. Ok. Em discussão, em segunda discussão, encerrada a discussão, em votação, deputados que aprovam, votem sim a partir do sinal sonoro. Esse em primeiro, aí você vai fechar, abrir outra para descer em segundo. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Palavra pela ordem. Senhor presidente, Deputado Lídio Lopes. Antes de Vossa Excelência divulgar o resultado, eu quero parabenizar a mesa diretora, na pessoa de Vossa Excelência, por atender os servidores desta casa. No momento de recessão que passa o país, uma economia com dificuldade, esta casa teve a complacência de poder discutir, de poder fazer contenção de despesas e poder fazer reposição salarial aos servidores que trabalham, que nos apoiam, que trabalham nesta casa e também que manifestam seu trabalho junto aos gabinetes, nas assessorias. 2% agora, mais 1% em outubro, uma grande conquista de 3%, mais R$200 de auxílio alimentação. Parabéns à mesa diretora desta casa e parabéns aos servidores que aqui trabalham pelo grande avanço e a grande conquista. Deus abençoe. Agradeço, nobre deputado. Consulta o senhor segundo secretário sobre o resultado da votação. Senhor presidente, são 20 votos favoráveis, 1 voto contrário. Aprovado ao expediente. O item 3 da nossa pauta, em primeira discussão e votação nominal, projeto de lei 96/2019, de autoria do Poder Executivo. Prorroga para até 31 de maio de 2019 o prazo estabelecido no anexo 2 da Lei 4868, de 1º de junho de 2016, que concede abono salarial aos servidores estaduais efetivos ativos, integrantes da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso do Sul, conforme especifica. Consulto o parecer oral da CCJR, ilustre relator, Lídio Lopes. Presidente. Pela ordem, senhor presidente. Eu tenho aqui já o parecer, tendo em vista que foi feita a leitura no início da sessão, desse encaminhamento pelo governo do Estado, que prorroga para até 31 de maio de 2019 o prazo estabelecido no anexo 2 da Lei 4.868, de 1º de junho de 2016, que concede abono salarial aos servidores estaduais efetivos, ativos integrantes da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso do Sul, conforme especifica. Autoria do Poder Executivo. Ela trata de um projeto de autoria do Poder Executivo, senhor presidente, que traz em suas prerrogativas atribuições constitucionais. Apresentou o presente projeto a ser tramitado em regime de urgência, que visa prorrogar até 31 de maio de 2009 o prazo estabelecido no anexo da Lei 4.868. O Poder Executivo, em sua justificativa, salienta que a manutenção do pagamento da referida verba já está prevista na Lei Orçamentária Anual, ou seja, não está criando uma nova despesa, uma vez que possui disponibilidade financeira do Estado para atender as despesas dela decorrente, mantendo o equilíbrio das contas públicas, consoante determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Em síntese, é o relatório. E aqui a gente traz todas as questões da legalidade, do que compete ao governo do Estado. O Tocinho Imperioso destacar que a manutenção da concessão do abono salarial previsto já estão previstos na Lei Orçamentária Anual, ou seja, serão suportados por dotação orçamentária própria em trâmite de observância às exigências preconizadas no artigo 17 e 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, sendo, a proposta não traz impacto financeiro imediato e não estimado.
portanto, dentro dos limites de competência interna desta Casa e pelo conjunto normativo que rege a matéria, não há outro entendimento, senão de que o projeto se encontra dentro da constitucionalidade e legalidade para tramitar. Da vista de todas essas considerações, manifesto parecer favorável ao projeto de lei 096/2019, de autoria do Poder Executivo. Com voto favorável, senhor presidente, deputado Barbosinha, deputado Marçal Filho, deputado Gerson Claro e deputado João Henrique Catan. É o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, senhor presidente. Em primeira discussão, então, em votação nominal. Para discutir, o ilustre deputado Cabo Almir. Palavra pela ordem, o ilustre deputado Pedro Kemp. Senhor presidente, senhores deputados, nós vamos votar agora, nesse momento, o projeto de lei que prorroga o abono salarial dos servidores para até 31 de maio. É importante dizer que este abono ele estava sendo recebido por todos os servidores da ativa e também os inativos, certo? E o texto da lei está dizendo apenas prorroga para 31 de maio, quer dizer, vai continuar pagando para todos os que recebiam, né? Porém, na ementa do projeto está dizendo assim, servidores da ativa, né? Não fala inativos. Então, para não deixar dúvida, né, acho até que a comissão de redação poderia corrigir essa ementa para não ter dúvidas. Agora, deixando bem claro que o artigo 1º prorroga aquilo que já vinha sendo pago pela lei anterior, para todo mundo, né? Então, só para deixar bastante clara essa questão de que todos os servidores que faziam jus ao abono continuarão fazendo, né, nesta prorrogação. Palavra pela ordem, ilustre deputado Barbosinha, líder do governo. Senhor presidente, a prorrogação nada mais faz do que repetir a ementa da Lei 4.868, de 1º de junho de 2016. O que estabelece e estende aos inativos é o parágrafo da lei. Então, a lei, ela diz claramente, da mesma forma, a Lei 4.868, só pesquisar, está aí na internet, concede abono salarial aos servidores estaduais efetivos, ativos, integrantes da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos que especifica. Aí o parágrafo estende aos inativos. Então, se está estendendo, a emenda não pode ser diferente do original. Nós estamos criando uma lei nova. A lei só estende os efeitos, prorroga os efeitos da lei até o dia 31 de maio. Portanto, não há nenhuma irregularidade e não há como alterar a emenda, porque eu estaria alterando o sentido, a emenda, exatamente, o sentido real da lei. Garantido, então, para que não reste dúvida, a pedido do ilustre deputado Pedro Kemp, esclarecido pelo líder do governo, e proceda-se a votação. Com a palavra pela ordem, o ilustre deputado Lídio Lopes. Senhor presidente, só para constar, para o esclarecimento do deputado Pedro Kemp, que aqui no voto da Comissão de Constituição e Justiça diz o seguinte: conforme consta no corpo da proposta, a continuidade da concessão do abono salarial tem por escopo atender o direito à paridade dos servidores efetivos, ativos, aposentados e pensionistas integrantes da administração direta, autárquica, fundacional do Poder Executivo. Então, ela já... Agradeço o esclarecimento. Com a palavra pela ordem, o ilustre deputado João Henrique. Senhor presidente, demais colegas, servidores que nos acompanham, telespectadores, eu gostaria de destacar, presidente, que analisando o conteúdo técnico jurídico dessa legislação, é o começo da resolução dos problemas da categoria. Penso que, inclusive, a lei anterior extinguiu, então nós estamos prorrogando, né, o abono, mas a solução ela ainda há necessidade de se tornar definitiva. Então, eu gostaria de destacar, senhor presidente, que esse é um esforço coletivo que essa casa, pelo seu presidente, pelo presidente das comissões que foram criadas, por todos os membros e com participação do governo para começar a resolver os problemas da categoria. Então, eu gostaria de destacar, senhor presidente, que esse esforço ele é colegiado. Agradeço e, aproveitando a deixa do ilustre deputado João Henrique, nós criamos na sessão anterior uma comissão temporária de representação para tratar da temática da revisão geral e abono salarial dos servidores do Estado de Mato Grosso do Sul
por solicitação do Fórum dos Servidores. Foi criado imediatamente e essa comissão ativamente participou e foi composta do ilustre deputado Cabo Almir, deputado Lídio Lopes, deputado Pedro Kemp, deputado Jamilson Nami, deputado Gerson Claro, deputado Capitão Contar, deputado Barbosinho, deputado professor Rinaldo, para que fosse ajudar na negociação junto ao governo do Estado para que acontecesse o que nós estamos votando nesse minuto. Agradeço também às outras comissões esse esforço concentrado de hoje, esforço da nossa casa, para que pudesse ser votado ainda e incluído este abono como representatividade na folha de pagamento ainda desse mês. Com a palavra para discutir o projeto, ilustre deputado Cabo Almir. Senhor presidente, deputado Paulo Correia, colegas deputados, público presente nessa casa, em especial o Fórum de Servidor Público, público que nos ouve pela TV e Rádio Assembleia, imprensa aqui presente. Eu, senhor presidente, senhores deputados, pensei que o governo do Estado já tivesse exaurido todas as possibilidades de novidade para esse início de mandato dele. Mas vejo, pelo jeito, que não. Após a jornada de 8 horas, PDV, ele reedita um debate que eu acho desnecessário para o momento, que é de discutir se paga ou não o abono salarial para o servidor público. Eu acho um absurdo discutir isso. Primeiro, porque esse assunto já foi exaustivamente, senhor presidente, senhor deputado, discutido por essa casa. O servidor público já lotou as galerias dessa casa por várias vezes para discutir esse assunto. E numa reunião traumática, com a maioria dos representantes do fórum, com os 24 deputados dessa casa, lá na sala da Previdência, na época do Gerson Domingos, já passou o Júnior Borque, que estava agora há pouco aqui, para discutir uma saída para aquele momento, a criação do abono. Que a criação do abono foi algo que o governo pediu para aquele momento, segundo ele, momento de dificuldade. Dificuldade essa que não passa nunca nesse governo, não passa nunca. Sempre que é para discutir a correção salarial dos servidores públicos, a correção, não é aumento. No governo do Reinaldo Azambuja não se discutiu aumento salarial, nunca. Nunca, para o servidor público. Aí, na hora que é para discutir a correção salarial, ele vai e cria um abono. Aí, agora que é para discutir a data base, agora em maio, ele discute o fim do abono, como se fosse assim. Olha, esquece os 4 primeiros anos de governo, que passou, esquece. Lá eu dei um abono, mas agora eu decidi que não quero mais dar o abono. Sabe por que está fazendo isso, senhores deputados? Para poder colocar na mesma discussão o abono e o reajuste. Ou melhor, ele quer discutir qual que ele vai cortar. Ele fala de cortar o abono, mas pensando em não dar o reajuste. Eu acho que essa é a discussão. Aqui tem que ficar muito claro nessa casa. E aí, o que nos preocupa mesmo de fato é que, quando foi discutido o abono, lá estava falando que, quando vencesse o prazo, automaticamente esse abono virava salário. Mas está escrito isso, mas ao mesmo tempo está dizendo que virará salário se o limite prudencial permitir, se a arrecadação não diminuir. Quer dizer, algo complicado para discutir aqui, dessa casa, com o nosso servidor público. Ou melhor, fica claro cada vez mais a falta de compromisso do governo do Estado com os seus servidores públicos. Aqueles que carregam a máquina administrativa do governo, lá na Secretaria de Fazenda, lá no IAGRO, lá na Saúde, lá na Educação, no DETRAN, na Segurança Pública. É complicado.
Os senhores hoje parecem filhos sem pai e sem mãe no governo do Estado. A verdade é essa, filhos sem pai e sem mãe. Olha, não estou fazendo mais do que a obrigação de pagar o salário do senhor. Como que esse servidor público não trabalhasse, não construísse o dia a dia do governo? Que é um governo sozinho, senhores servidores públicos, colegas deputados. Sem o servidor público, ele é o quê? Um governo do Estado? Ele é o quê sem o servidor público? Ou ele sozinho toca o governo do Estado? Não toca. Se o governo arrecada, é porque lá tem os fiscais, os ATS para arrecadar, deputado Alonso Machado. Lá estão os fiscais dos ATS para arrecadar. Então, o servidor público no governo, ele é classe especial dos trabalhadores. E aí me preocupa. Hoje, véspera do Dia do Trabalho, olha o presente que o governo dá para o servidor público desse Estado. A possibilidade de receber mais 2 meses, esse agora que está encerrando, e o mês de maio, e a dúvida para frente, a dúvida. Olha o que passa na cabeça do servidor que ganha aí R$1.000, R$1.200, tirando 200 dele. Olha o que passa na cabeça desse servidor público que fez seus compromissos, porque tirar R$100 de quem ganha pouco é muito. É muito tirar 100, tirar R$200 de quem ganha pouco. Então eu acho que o governo do Estado, deputado Barbosinha, tem que ter responsabilidade com esse tema reajuste do servidor. Tem que ter responsabilidade. O governo do Estado tem que dar uma entrevista tranquilizando o servidor do Estado, sim, dizendo que os 60 dias, deputado Pedro Kemp, é para fechar os 4 meses de arrecadação, para saber como ficou essa arrecadação, se ela permaneceu, se ela aumentou. Eu tenho informação que o gás natural, que era um grande problema para o governo do Estado, não é mais. Não é mais. A safra, pelo que eu fiquei sabendo, não teve nenhum problema em tempero de tempo que diminuiu a produção desse Estado. O agronegócio no Mato Grosso do Sul continua bem. Então, aonde que está o problema do governo do Estado? Tranquilizar o servidor público de incorporar esse abono como salário e discutir o que é justo, que é a correção salarial, as percas salarial do salário do servidor público. Então, nós vamos continuar debatendo, deputado Coronel Davi, esse assunto. Nós vamos estar acompanhando com técnico que entende de números. Tenho certeza que o Fórum está fazendo isso, para que o governo venha com a planilha dele e o Fórum do servidor público desse Estado apresente também os seus números, para saber onde que está o erro, para contrapor, se porventura o governo vier apresentar aqui números que não condizem com a realidade. Que eu não posso admitir que o governo faça isso. Não posso admitir que o governo faça isso, deputado Coronel Davi. Que não venham com números que são reais. Não posso admitir. Então, eu estou votando aqui favorável à prorrogação do abono, mas com o compromisso de estar nas trincheiras dessa comissão especial, com os 24 deputados, para acompanhar esses 60 dias dos técnicos do governo, da Secretaria de Governo, da Casa Civil, da Secretaria de Fazenda, para que os números de fato sejam apresentados de forma que permita a realidade e que o abono vire salário e que a correção aconteça na data base do servidor público, agora em maio. Obrigado pela oportunidade, muito obrigado, estamos juntos nessa luta. Essa luta é minha, é nossa, é dos senhores. Obrigado. Para discutir, o ilustre deputado Barbosinha. Senhor presidente, senhores deputados, público que nos prestigia aqui pela TV Assembleia, é muito importante, senhor presidente, apresentar um relatório da comissão que na quinta-feira, na mesma quinta-feira daquela sessão tumultuada que nós tivemos nessa casa, representado pelos deputados Barbosinha, deputado Lídio Lopes, deputado Gerson Claro,
deputado professor Rinaldo, deputado capitão Contar e deputado Cabalmi, lembrando que ontem também o coronel Davi participou da reunião que nós tivemos, reunimos com o governo para representar, é importante dizer isto, que essa comissão representava os 24 parlamentares dessa casa. Esses deputados representavam o sentimento dessa casa. Não estava ali o deputado Barbosinha individualmente, nem um outro parlamentar. Nós estávamos lá sintetizando o sentimento da casa. E foi muito importante, deputado Lones Machado, levar esse sentimento ao governo. Obtivemos a garantia de que na segunda-feira, atendendo a um pedido do movimento sindical, que esteve presente aqui na quinta-feira, que até segunda-feira nós teríamos uma resposta do governo, que resultou na prorrogação pelo prazo de 60 dias, que é importante, porque possibilita que na data base do mês de maio, todas as negociações, inclusive o abono, entre na pauta de discussão. É muito importante dizer que há um esforço concentrado. Eu acho que nenhum parlamentar dessa casa quer que retire abono ou que não conceda aumento aos servidores. E eu ouvi aqui a palavra responsabilidade do governo. Mato Grosso do Sul é um dos poucos estados da federação que cumpre com a sua função, e na verdade é uma função, pagar salário em dias, mas nós temos hoje vários estados da federação, 20 estados da federação, que não pagam o salário de seus servidores. Então tem gestão, porque está pagando o salário em dia, cumpre com a sua obrigação. Poderia dizer, bom, pagar salário em dia é obrigação, mas o movimento que nós temos no Brasil hoje é movimento de quebra, tanto que 20 estados da federação não conseguem sequer cumprir com essa obrigação básica, e assim vários municípios da federação. Senhor presidente, uma reivindicação do movimento sindical, dos trabalhadores, para que esta comissão continue. Mas é muito importante que a casa seja questionada, se permanece esta ou se outros deputados substituirão estes para acompanhar o diálogo com o governo. Então, há um pedido para que continue esta comissão a representar a Assembleia Legislativa e estabelecendo esse canal de comunicação do diálogo que não pode acabar nunca. Nós falamos aqui, deputado Paulo Corrêa, na quinta-feira, que se existe uma casa dialógica, se existe uma casa que conversa, é a Assembleia Legislativa. Jamais as portas da Assembleia Legislativa estarão fechadas para o debate. E é muito importante dizer, deputado professor Rinaldo, deputado Gerson Claro, deputado capitão Contar, deputado Cabalmi, que nós encontramos da parte do governo, deputado Pedro Kemper, a receptividade do diálogo. E eu acho que é muito importante que isso exista, Jamais, em nenhum momento, o diálogo cesse, para que a gente possa avançar naquilo que é importante para o Estado e naquilo que é importante para aquilo que o Estado possui, que são o conjunto de seus servidores. Concedo uma parte a Vossa Excelência. Primeiro, quero parabenizar a Vossa Excelência, inclusive quando fala da relação dialógica. Este é um conceito trabalhado pelo grande educador Paulo Freire, que trabalhou na pedagogia da libertação, a necessidade de estabelecimento da relação dialógica entre educadores e educandos, o que serve para nós também, nessa relação de troca, de respeito, de tolerância, a gente chegar a um bom termo, principalmente nesses momentos tensos, de crise, de reajuste salarial e etc. Mas eu queria dizer a Vossa Excelência, deputado, que é importante essa comissão de deputados prosseguir nas negociações junto ao governo do Estado, porque nós estamos tendo aqui uma prorrogação temporária, por 60 dias de um abono, e tem uma reivindicação de incorporação do abono. Eu tenho feito a defesa, inclusive, de que aquelas categorias que têm os menores salários, se porventura esse abono for extinto, elas vão ter redução de salário, Então é preciso realmente continuar a negociação propondo a incorporação deste abono para as categorias que ganham os menores salários. Outra questão importante que eu acho que essa comissão precisa discutir com o governo é o decreto das 8 horas.
Porque se num momento de crise como esse não há perspectiva de reajuste salarial, o abono ainda é provisório, ainda o governo quer que o povo trabalhe mais, o servidor trabalhe mais 2 horas, né? Eu acho que é um assunto que também tem que ser colocado na mesa. E a gente pediu o bom senso do governo do Estado, né? Na mesa de negociação, nessa relação dialógica, um cede de um lado, outro cede do outro. Se o governo não pode dar um reajuste nesse momento interessante para a categoria, vai rever essa questão, né, do decreto das 8 horas. Eu acho que, então, é importante a comissão continuar negociando, né? Eu acho que são pontos sensíveis aos servidores públicos e acho que a Assembleia Legislativa pode dar uma grande contribuição nesse sentido para a gente ter bom termo nessa negociação. Era isso que eu gostaria de falar. Eu agradeço, deputado Pedro Kemp, incorporo a manifestação de Vossa Excelência e é importante esclarecer por que a prorrogação até o dia 31 de maio. Nós temos o quadrimestre, janeiro, fevereiro, março, abril, não é? Que são os números da Lei de Responsabilidade Fiscal que devem ser apresentados até o dia 31 de maio. Então, são cálculos e números aritméticos extremamente importantes no diálogo, na conversa a respeito da negociação, deputado Paulo Corrêa, que vai se travar com o governo do Estado. Mas, então, a manifestação era exatamente no sentido, deputado Paulo Corrêa, de dizer que esta representação dos parlamentares, ela falou pelos 24 deputados dessa casa e o sentimento que nós escolhemos aqui, praticamente de todos os parlamentares, da necessidade dessa prorrogação do abono, da manutenção do diálogo. Eu penso que a questão das 8 horas, deputado Pedro Kemp, não é uma questão fechada, até porque a lei, ela abre a possibilidade que para as categorias, né, com funções específicas, possa manter as 6 horas, e eu penso que a Assembleia Legislativa, ela tem essa função exatamente de construir pontes, de estabelecer diálogos e auxiliar, né, na condução dessas negociações, que é interesse de todos nós. Eu finalizo, senhor presidente, agradecendo aqui pela aprovação do projeto de lei 82/2019. Esse projeto foi debatido aqui na sessão passada, era discussão da constitucionalidade, da legalidade, foi levantada dúvida sobre o projeto e eu disse que não existia nenhum jabuti dentro do projeto, como efetivamente não existe, e hoje nós tivemos a aprovação aqui do ponto de vista de mérito, né, na compreensão de todos os parlamentares dessa casa. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Encerrada a discussão. Em votação. Após o sinal sonoro, solicito aos senhores deputados que possam proceder à sua votação. Ilustre deputado Coronel Davi, proceder à votação por obséquio. Consulto o senhor segundo secretário sobre o resultado da votação. Senhor presidente, são 21 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Aprovado. Vai a segunda. Essa presidência vai encerrar a presente sessão e convocar uma sessão extraordinária para daqui a 3 minutos, para que a gente possa proceder à votação em segunda deste projeto. Está encerrado.